Vamos falar hoje sobre sinais e sintomas de um corpo disbiótico, intestino em desequilíbrio. Quem está aqui ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Fialho Lopes, sou nutricionista da linha funcional, trabalho muito com a saúde gastrointestinal. Hoje, meu foco é realmente entender a raiz do problema da pessoa, trazer uma alimentação terapêutica que é focada em tratamento para poder fazer esse processo, então, de ajustar a saúde como um todo. E trazer o alimento como a fonte principal ali da gente cuidar realmente, tá? E não é só fazer um tratamento, é aprender realmente como se alimentar de forma saudável. E tem muitos sintomas que o organismo ele deve estar trazendo a você e você nem faz ideia do que é, o porquê está acontecendo. Então, nessa aula, eu queria falar um pouco mais sobre, porque são sinais e sintomas que muitas pessoas vêm sentindo e ficam ali realmente muito perdidas, sem saber o que está acontecendo. Então, desbiose intestinal. O que é que importa? Por que a gente tem que se importar tanto com essa questão? Primeiro, o que é uma desbiose, né? A desbiose ela é um desequilíbrio qualitativo ou quantitativo de bactérias. Qualitativo, ou eu posso ter redução de bactérias boas e aumento de bactérias ruins, ou quantitativo, em que eu tenho, sim, uma manutenção das minhas bactérias boas, mas eu aumento demais minhas bactérias ruins, ou eu tenho um aumento exagerado das minhas bactérias boas. Isso também gera algumas consequências para o nosso organismo, tá? Então, isso pode fazer, né, com que eu tenha um desequilíbrio ali da parte da barreira do intestino e a integridade da mucosa. Então, a gente precisa lembrar que a nossa barreira intestinal, ela é um local em que ela tem um processo de seletividade. Quer dizer que não é qualquer coisa que pode passar pelo meu intestino para ir para a corrente sanguínea. E nisso eu preciso ter uma barreira e a integridade desse intestino bem fortalecida. Então, eu tenho as vilosidades, eu tenho um muco de proteção, eu tenho bactérias que vivem dentro ali, que estão cuidando desse processo. E aí, o nosso intestino, ele tem essa seletividade maior do que pode ou não pode passar para a corrente sanguínea, porque embaixo do nosso intestino a gente tem um tecido Golgi, que ele é o local onde a gente produz as nossas células imunológicas. Então, o que está acontecendo dentro do intestino, o sistema imunológico fica sabendo. Por isso que cuidar do intestino é cuidar de diversas doenças, principalmente do processo de inflamação subclínica, porque é o sistema imunológico que produz células inflamatórias. Se você está jogando algo para dentro do intestino em que está impactando de forma negativa, o sistema imunológico vai ficar sabendo disso. E aí, quando você começa a quebrar um pouco mais essa barreira intestinal, em que você começa a abrir esses poros de uma forma mais acentuada, começa, às vezes, a passar substâncias que não podem para a corrente sanguínea. E como forma de se defender, esse sistema imunológico começa, então, a produzir essas células inflamatórias, que no início, gente, não gera dor, nem a dor, não gera nada, mas começa a trazer sinais e sintomas de que tem algo ali acontecendo. E é esses sinais e sintomas que a gente demora a perceber e entender que tem alguma coisa realmente que está impactando de forma negativa, tá? E aí, a gente precisa lembrar que desbiose é diferente de apenas sintomas intestinais. A desbiose, esse desequilíbrio das bactérias, ela impacta o organismo inteiro, da parte cognitiva, saúde emocional, ao nosso sistema imunológico. E essa questão hoje do desenvolvimento de câncer, né, que está sendo muito falado agora, principalmente de intestino, parte de saúde emocional, pessoas com muita depressão, ansiedade, tem um gatilho inicial todo ali em relação ao intestino, já que é ele que absorve vitaminas e minerais. E o que é um corpo quando ele não absorve os nutrientes? O que é um corpo quando ele não digere de forma correta os alimentos que a gente está ingerindo? Então, não adianta eu me alimentar super bem se a minha digestão não acontece. O corpo ele não consegue, então, extrair as vitaminas e minerais desse alimento que vai ajudar a nutrir o corpo, que vai ajudar os órgãos a trabalhar, que vai ajudar você a produzir
hormônios, enzimas digestivas, células anti-inflamatórias e por aí vai. Então, a disbiose, ela não é só uma questão de ter um sintoma de intestino, ela é muito maior. O sintoma de intestino é uma consequência desse desequilíbrio que está por trás ali em você. E por que o intestino, então, é o epicentro da saúde, né? Que a gente fala muito e eu amo trabalhar com essa parte. É porque é ali que a gente produz 70% do nosso sistema imunológico. Então, imagina só, que é o órgão que está trabalhando para poder proteger a gente de infecções, para combater vírus, parasitas, fungo. E aí, se ele não está numa quantidade boa e não está trabalhando de uma forma adequada, você fica com essas células de defesa prejudicada. E aí o corpo não consegue manter esse cuidado de não te deixar adoecer com facilidade, né? Então, quando as pessoas falam assim, não, estou com o sistema imunológico baixo, mas por quê? Ah, estou gripando com muita facilidade. E é verdade, esse sistema imunológico fica muito mais prejudicado. Só que o intestino em desequilíbrio faz esse sistema imunológico ficar mais fraco, tá? Porque, igual eu falei, a gente tem o tecido Gout e o Malte, que são esses tecidos que estão estimulando a produção dessas nossas células de defesa. E as nossas bactérias no intestino, ela participa desse processo que a gente chama de educação imunológica, em que eu vou educar o meu sistema imunológico a trabalhar ao meu favor e, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma tolerância oral a diversos alimentos, tá? Então, assim, eu como, e o meu corpo, ele precisa, o sistema imunológico, ele precisa entender que aquele alimento não é algo ruim para o meu organismo. E assim, ele não vai atacar, ele vai deixar esse alimento passar. Então, eu começo a ter essa tolerância frente aos alimentos. E quem faz essa frente é uma moléculazinha do sistema imunológico chamada IgA. Ela faz esse processo, né, de gerar a tolerância imunológica. Só que essa IgA, ela começa a ser reduzida muitas vezes quando o intestino ele está em disbiose, ele está com esse desequilíbrio, está mais inflamado. E aí você não produz essa célula, você começa a desenvolver um pouco mais de sensibilidades alimentares. Aqueles alimentos que antes você comia fazia bem, começa a te fazer mal. Mas é por causa dessa tolerância que você vai perdendo ali no seu intestino. Então, essa disbiose, esse desequilíbrio de bactérias, ela faz um processo de que eu gero uma ativação imune muito exacerbada. Quer dizer que, quando começa a chegar coisas ruins no meu intestino, alimento mal digerido, excesso de bactérias ruins, muito mais toxinas, eu brinco que a gente tem um velhozinho fofoqueiro dentro de nós, que são as células dendríticas, em que ele joga um pezinho para dentro do intestino e ele vai entender quem está chegando. Quando ele está vendo que tem coisas que faz mais processo de agressão, porque ele não sabe quem é, eu não tenho aquela IgA para me ajudar a falar, cara, fica tranquilo, que aqui é gente conhecida nossa, ele vai falar para o sistema imunológico assim, gente, tem coisa ruim chegando. Então, ele vai mandar um gatilho para o sistema imunológico começar a trabalhar mais do que o costume. E esse processo de trabalhar mais do que o costume é essa ativação imune exagerada, em que vai estimular, então, a produção de células inflamatórias, e ali, ao longo de anos, você gerando esse desequilíbrio, você faz, então, uma tendência em poder desenvolver uma autoimune e alergias ou sensibilidades alimentares maiores. Não é uma coisa que você desenvolve do dia para a noite. A maioria dos atendimentos que eu faço, quando eu entendo a alteração da saúde do intestino, né, o desenvolvimento da disbiose, iniciou na infância. E os BOs foram acontecer na vida adulta. Então, para você entender que leva muito tempo até o corpo mostrar um adoecimento maior. E quando você não olha e não cuida, você vai continuar adoecendo cada vez mais. Esse que é o problema. E a gente tem, então, esse intestino, né, atrapalhando a parte de cognição, humor, esse tal do eixo cérebro-intestino que é tão falado hoje. Por quê? As bactérias intestinais influenciam na produção de serotonina, de GABA, de dopamina, serotonina, felicidade, tranquilidade, GABA, relaxamento, dopamina, foco, atenção,
Quantas pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH e às vezes é uma falta de dopamina? Quantas pessoas estão tomando medicamentos para a saúde emocional porque não consegue produzir serotonina de forma adequada, porque não está digerindo o alimento do jeito que precisa e porque não está tendo as bactérias também para poder ajudar nessa produção? E aí a pessoa não consegue dormir bem de forma adequada porque não tem GABA para relaxar. Então, essa disbiose, ela faz uma alteração do eixo HPA, que é hipotálamo, hipófise adrenal, em que eu estimulo um processo de luta e fuga. É meio que o corpo tá assim, cara, tá dando merda para nós, estamos fugindo de um leão. Atenção, foco, agilidade. Preciso produzir energia? Então, o corpo faz essa ativação do eixo HPA para liberar muito cortisol, muita noradrenalina. É aquela pessoa que começa a ter muita excitabilidade cerebral, tem pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver mais crise de pânico, de ansiedade, ou a pessoa entra num processo de mais depressivo, de falta de energia, indisposição. Quando a pessoa também só fica deitada, está depressiva, ela está liberando muito cortisol. Então, não é só quando a pessoa está hiperativada. E o problema é que as pessoas, às vezes, estão com um desequilíbrio desse eixo HPA, mas elas estão num processo de equilíbrio que elas não estão entendendo. Então, para ela, está tudo incrível, mas dentro do corpo, o metabolismo dela já está trabalhando de uma forma totalmente descompensada. Por isso que eu solicito muitos exames de cortisol, catecolaminas, o eixo adrenal, né, que é o ACTH, que é da adrenocorticotrófica, eu vejo como que essa adrenal está trabalhando também. E ali eu consigo ter um parâmetro de como está essa saúde emocional. E a grande maioria hoje das pessoas que eu estou vendo, elas estão com esse eixo extremamente hiperativado. E às vezes ela falando, tô ótima, tô tranquila, eu tô calma. Só que quando esse eixo hiperativa, você faz uma alteração muito grande dessa saúde emocional, da metabolização dos alimentos, da quebra dos alimentos dentro de você, da forma que você vai estar absorvendo também. Sem contar que o excesso de cortisol inflama o nosso organismo, vai inflamar mais o intestino, e o excesso de cortisol faz quebra dessa barreira intestinal, deixa o intestino muito mais permeável, muito mais enfraquecido. E aí sim, vem todo o desenvolvimento de ansiedade, depressão, nevoeiro mental, Alzheimer, Parkinson, por quê? Gerou essa desconexão entre eixo cérebro-intestino, que vai estimular mais inflamação, baixa produção de neurotransmissores, mais tendência a um processo de neuroinflamação que a gente fala. O cérebro, né, a barreira dele fica um pouco mais inflamada, uma inflamação subclínica também. E isso, gente, não aparece resultados assim de exame, tá? Eu falo assim de ressonância, colono e tal. Não, porque não gerou dano no órgão. Mas os sinais e sintomas que a pessoa está trazendo é de que algo ali já está ruim e que se ela não cuidar nesse momento, daqui a pouco isso vai exacerbar tanto que vai gerar um dano em órgão. Então, o cuidado vai ser ainda mais difícil. O dano ali que foi gerado, ele é mais intensificado. E aí a gente tem que lembrar que eu preciso do intestino e das bactérias intestinais para poder melhorar, para poder fazer a absorção de vitaminas B, vitamina K2, ferro, magnésio, zinco, cálcio. Opa! Então, não adianta eu comer bem se eu não tenho as minhas bactérias que vão ajudar na absorção dos meus nutrientes. Então, essa parte absortiva fica comprometida. Aí chega a pessoa e fala, cara, eu como de forma muito saudável, e eu não melhoro. Mas não é só comer saudável. Como que você está digerindo e como você está absorvendo. E aí a gente precisa lembrar que o próprio estresse atrapalha a digestão e atrapalha a qualidade das bactérias intestinais. Então, se você não digere, não absorve, não adianta você alimentar de forma saudável, porque isso vai ficar, sim, comprometido. Aí você não consegue realmente melhorar a sua saúde, porque você começa a entrar dentro de um BO muito grande, em que você acha que se alimentando de forma saudável é o suficiente, e não é o suficiente para você realmente melhorar. Então, assim, quantas pessoas estão aqui realmente passam por esse processo? E é o que eu mais recebo no meu direct de pessoas falando comigo. Eu já me alimento de forma saudável, não melhorou, eu já fui em profissionais e não melhorei. Mas é porque aí precisa ter um olhar mais criterioso, entender mais o que está por trás. Porque é o intestino, ok, mas não é só cuidar do intestino, é o que está impactando o intestino também. E a gente precisa, então,
entender que tem alguns fatores que faz a gente causar essa desbiose, tá? E aí, dentre esses fatores principais, é uma dieta pobre em fibras e rica em ultraprocessados, industrializados. E aí, se a gente pegar como que foi a infância, como foi a adolescência em relação à alimentação, quantas pessoas aqui não comia fruta, verdura e legumes em quantidade realmente adequada? Quantas pessoas nessa fase da vida também fez um uso maior de antibióticos ou anti-inflamatórios ou alguma coisa para parar de produzir os prazóis da vida, né, para de produzir ácido no estômago? O estresse crônico, quando que você começou a ter mais estresse na sua vida? Será que você teve um estresse lá na sua infância que te impactou? A perda de um ente querido, ver a briga dos pais, ou separação dos pais, enfim, a gente não sabe. Quer dizer, eu não sei, né? Mas você tem que entender que tudo isso começa, às vezes, muito lá atrás. E aí a pessoa fala, nossa, eu não estou dormindo bem, já faz aí 4, 5 meses. Você já gerou esse desequilíbrio todo da saúde do seu intestino, da saúde digestiva, está com o organismo muito mais inflamado. A privação do sono também causa desbiose. E outra, o consumo, né, de quando a gente vai consumir alguns alimentos e ele está rico em pesticida, tem metal pesado, tem tal de disruptores endócrinos que a gente chama, que é os plásticos, né? Então, aquele alimento em plástico, ou aquele alimento que fica gorduroso em contato, pegar vírus, fungos, parasitas, e ainda uma dieta monótona, a pessoa comer a mesma coisa sempre. Isso também desequilibra a microbiota. E aí, quando a gente pega, às vezes a pessoa fala assim, meu hábito alimentar da infância e da adolescência era o mesmo. Eu fui mudar, depois dos meus 30 anos que eu comecei a inserir uns alimentos diferentes. Então, você faz o quê? Você reduz a variedade de bactérias boas que vivem no seu intestino ali também. Então, isso é prejudicial. Então, quando você para analisar, a coisa ela não começou agora. É agora que você está sentindo muito mais os BOs, porque não foi cuidado quando precisava. É só uma dorzinha aqui. É só um excessozinho de gases. É só hoje. E vai deixando. Então, vai normalizando o que não é normal. Minha mãe sempre teve intestino preso. Então, eu também tenho. Minha avó tem. Não, mas também não era normal para ela. Elas que normalizaram que era normal. Isso não é uma questão de família. É uma questão que o hábito alimentar da sua avó foi o mesmo da sua mãe, que praticamente foi o mesmo seu. Porque a forma de criação, né, comanda tudo. Então, imagine que seu intestino é uma fábrica, em que os seus operários são as suas bactérias boas. E quando elas estão em menor número, a produção de energia de defesa é menor e essa absorção de nutrientes vai falhar. Então, é isso, uma fábrica em que tem menos operários do jeito que precisa, a produção final é reduzida. E o que vai impactar isso, vamos fazer esse reforço, é dieta pobre em fibras e fitoquímicos, né, que está muito presente em verdura, legumes e frutas, uso recorrente de antibiótico, estresse crônico, sono ruim, esse excesso de toxinas ambientais, a falta de alimentos pré-bióticos e probióticos ali no dia a dia. Então, tudo isso vai fazer esse combo, sim, de você fazer esse processo de alteração. E aí, os sinais clássicos, né, que o corpo está avisando e o intestino responde. Geralmente, quando eu estou com sintoma de inchaço, gases, diarreia, constipação, eu já tenho uma baixa diversidade de bactérias, eu tenho uma baixa variedade de bactérias e eu estou tendo uma fermentação maior do que o necessário, por essa desregulação da qualidade de bactérias no intestino. Não, eu estou com muita fadiga crônica, nossa, meu pensamento não está legal, parece uma nuvem na minha cabeça. Isso é um processo de desbiose, né, alteração dessas bactérias, levando a uma inflamação de baixo grau, que vai desenvolver essa neuroinflamação, que vai fazer você ter esse sintoma. Nossa, eu tô querendo comer muito açúcar, eu tô ganhando muito peso. Tem muito mais bactérias ruins que vão estimular essa vontade maior de você comer. E isso faz também essa alteração de bactérias absorver muito mais caloria dos alimentos do que o normal. E aí, porque às vezes a pessoa começa a ganhar peso comendo a mesma quantidade que comeu sempre. Tá com dermatite, acne, aí já tem uma alteração entre intestino, tá mais permeável, tá esse intestino muito mais poroso, liberando muito mais
células inflamatórias, muito mais intoxicado esse organismo. E aí altera também as bactérias da saúde da pele, baixa imunidade, infecções de frequência, geralmente tem baixa predominância de bactérias do tipo bífido e lactobacillus, e aí TPM intensa, ansiedade, irritabilidade, você acionou o eixo vago, que é o eixo de conexão intestino-cérebro, então você ativou a linha negativa do seu cérebro trabalhar também. Então, você está vendo que alguns sintomas aqui são clássicos de várias pessoas terem, só que vocês nunca entenderam que pode estar por trás fazendo você ter esses sintomas. E aí, é o que eu falo, o intestino é o guardião silencioso da saúde. Só que quando ele adoece, o corpo inteiro grita. E como que o seu corpo está gritando hoje? O que que seu corpo está te dizendo? E como que você está olhando para ele e como você vai cuidar dele hoje? Porque só uma alimentação saudável não é o suficiente. Quando você começa a já estar com diversos sintomas ali. E aí, vamos falar de alguns sintomas gastroesofágicos, né? Muito mais sintomas aí dos sintomas, né? Do estômago. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, que o pH do estômago ele tem que ser ácido, porque é um pH necessário para a gente fazer não só a digestão de proteínas das carnes que a gente come, ovos, peixe, proteína vegana, como eu faço também, estímulo a absorção de vitaminas e minerais no intestino pelo pH ácido, eu faço um controle de fungos, de má bactérias e de parasita. Então, o que a gente tem que entender? Quando o alimento ele sai ácido do estômago, ele vai estimular no intestino a liberação de enzimas para esse alimento continuar sendo digerido. Então, se você usa um bloqueador de ácido no estômago, um prazol, ou você já não está com, já teve uma H. pylori, então você está com o estômago muito mais ácido, ai, Vanessa, minha comida está mais parada, eu estou com refluxo, eu estou tendo queimação. Isso mostra que o seu estômago está com o pH totalmente alterado, então você está com alteração também da digestão. A tendência esse pH está mais básico, tá? Na grande maioria das vezes. E aí, quando desce um pH básico, isso não vai fazer um gatilho para o seu intestino liberar as enzimas necessárias. Aí tem uma alteração digestiva no intestino também. E aí, quando o intestino trava a digestão aqui, trava o resto para cima, que a gente é um tubo. E aí a pessoa começa a ter muita fermentação e estímulo de crescimento de bactérias ali. E aí vai gerar muita produção de gases, estufamento, dor, incômodo, sensação de comida parada, azia, queimação, pigarro, tosse, inflamação frequente de garganta, dor, incômodo no esôfago, gosto ruim na boca, sensação de bolo na garganta, de um simples alteração do pH do estômago. Mas o que está fazendo o seu estômago ter um pH básico? Cadê os nutrientes para produzir o ácido clorídrico, que tem cloro no meio, que é o HCl ali? Eu tenho que comer algum alimento específico? Não, não é só comer um alimento específico, é saber os alimentos que você está comendo, está conseguindo ser digerido e absorvido lá no intestino. E aí, quando começa a impactar a absorção de nutrientes, começa a impactar a saúde do estômago também. Por isso que não adianta olhar só para o intestino, tem que olhar o estômago em conjunto, porque um influencia o outro. E aí, são pessoas que, quando tem um pH mais básico, como ela não consegue, então, fazer um controle do que vai para o intestino de fungo, de bactérias e parasitas, são pessoas que podem, sim, desenvolver supercrescimento bacteriano, síndrome fúngica. E aí, gente, tem a SIBO, que é um tipo de desbiose, vou te dizer, viu? É chato para cuidar. E precisa obrigatoriamente da gente cuidar do estômago, já que ele é um grande gatilho para o desenvolvimento dessa alteração ali no intestino. E ficar longos períodos sem comer também não é legal. Por quê? Quando você vai comer muito volume, vai comer depressa, vai comer, às vezes, nervoso, ansioso, agitado, vai comer, às vezes, trabalhando, falando ao telefone ou com alguém. E aí, gente, se você tá, olha só que loucura, se você não tá prestando atenção ao que você come, eu tô comendo depressa, eu tô trabalhando, eu tô fazendo outra coisa, eu já tô pensando em outras possibilidades ali, que não é parar para prestar atenção na comida,
Você faz uma ativação do eixo de tá dando merda aqui, tá em perigo, eixo luta e fuga. E aí você diminui a capacidade digestiva, você reduz a oxigenação no estômago e reduz a produção de enzimas digestivas. E aí, comida mais parada, vai fermentar a azia, queimação, tosse, pigarro, tosse que piora principalmente pós uma refeição, muito arroto, rouquidão, inflamação da garganta, dor incômodo no esôfago, inchaço na barriga, excesso de gás, dor e desconforto no estômago, náusea, sensação de comida parada no estômago. Porque você não parou para olhar para a comida, desativar esse eixo de superativação que você fez, como se tivesse alguma coisa muito ruim acontecendo. Então, é algo que você não tem controle, falar, não, eu estou aqui acelerada, mas pode continuar a digestão. Não, você não consegue fazer esse controle. Você tem que controlar a sua forma de agir no dia a dia. Por isso que cuidar da saúde gastrointestinal é muito mais do que só se alimentar. Ele vem muito também do comportamento que você tem no seu dia a dia. Mudar o seu estilo de vida. E aí, o que as pessoas não querem mudar o estilo de vida? Porque mudar estilo de vida é chato, é pesado, é desconfortável. Aí a pessoa se alimenta de forma saudável, não muda o estilo de vida. E esse estilo de vida está te fazendo, às vezes, travar a digestão. E aí você não vai melhorar, não. Você pode gastar com os melhores suplementos, que não adianta. É olhar o que está por trás. É olhar os gatilhos que influenciam essa alteração do estômago. E o número de pessoas que eu pego hoje com alteração gástrica é gigante. E é uma alteração gástrica que o gatilho principal está vindo muito mais emocional. Está sendo difícil ter pessoas que o gatilho principal é o intestino primeiro. Então, é entender quem é a causa e quem é a consequência. Muitas vezes, o estômago e o intestino está sendo consequência de um gatilho emocional, de um estresse, de um sono alterado. E aí, esse ponto não é visto. Se não é visto, não é tratado, é aquela pessoa que nunca melhora, que pode comprar os melhores suplementos, fazer a melhor rotina alimentar, mas olhou só para o órgão, não olhou para o contexto como um todo. E aí, olha, o estômago. Quando a gente está, estresse, quando a gente está, então, sob estresse, eu aumento a produção de adrenalina, o sangue é desviado para as extremidades do meu corpo, para os braços e para as pernas, para a cabeça. E aí, a comida fica parada, porque você desviou você diminuiu a oxigenação do seu estômago ali para poder trabalhar. E isso é inconscientemente ativado, tá? E aí, mastigar pouco, engolir ainda com água, vai dificultar ainda mais a digestão, porque o alimento ele não vai ser quebrado de forma suficiente quando você não mastiga bem. E outra, se você tomar líquido junto com a refeição, você vai diminuir o ácido do estômago, então ele também não vai conseguir fazer a vez. Ter uma boa mastigação é fundamental e primordial para a recuperação e manutenção da mucosa, da saúde gastrointestinal e do esôfago também, tá? E isso vai nos ajudar a ter também uma boa produção de enzimas digestivas, porque quando eu estou mastigando, está mandando uma resposta para o meu estômago que comida vai chegar. Aí o que ele faz? Ele começa a produzir esses mais ácido e mais enzimas digestivas para fazer essa digestão acontecer. Então, se você praticamente engole a comida, não dá tempo desse estômago produzir o que precisa para ele se preparar para o alimento chegar. E aí, o estômago, gente, para ele ter um funcionamento adequado da digestão, é necessário um bom aporte de zinco, de complexo B. Para a gente fazer cicatrização, renovação das células do nosso estômago e intestino, é necessário complexo B, zinco, magnésio, ácidos graxos de cadeia curta, que é produzido pelas bactérias boas no intestino, glutamina, glicina. E aí, vamos pensar o seguinte, uma coisa que eu quero trazer. Opa! Deixa eu voltar aqui. Como o seu intestino vem absorvendo os nutrientes necessários para o seu estômago trabalhar? Já parou para pensar nisso? Se você não faz a digestão mínima que precisa, com certeza seu estômago não vai recuperar. E aí a gente precisa lembrar que o excesso de cafeína, açúcar e álcool vai irritar muito mais o esôfago, o estômago. Náuseas está muito associado a alguma hipersensibilidade alimentar tardia ou alguma deficiência de vitamina B6 ou até mesmo
a queda da glicose na corrente sanguínea de forma mais acentuada. E aí, esses transtornos, gente, tudo, quando ele não é resolvido, não é controlado, tá? No sentido, usar só medicamento, você tende a piorar e isso vai progredir, porque medicamento não trata, medicamento tira sintomas. Não é só tirar o sintoma, eu preciso fazer uma recuperação real. E para recuperar isso, aí tem que entrar a alimentação. Por isso que médico não faz esse processo, porque ele precisa de um tratamento alimentar específico para isso. É bem mais complexo. E aí, se eu não cuido, o que você vai ter depois? Gastrite, esofagite, refluxo patológico real, que às vezes a pessoa precisa operar, desenvolver H. pylori, úlceras, hérnia de hiato e até mesmo câncer de estômago. E aí? Quantas pessoas podem parar essa progressão, mas elas não param porque não olham e não cuidam quando precisa ser cuidado? E aí, quantas pessoas hoje já estão em gastrite, esofagite, já teve H. pylori mais de uma vez, tem muito refluxo? Porque está tudo muito descompensado. E essa descompensação, ela só vai ser ajustada a partir do momento que você começa a dar alimentação mais leve, uma alimentação que vai fazer você estimular a digestão, e não é usar enzima digestiva, que se fosse só isso, era muito fácil, a enzima digestiva dá suporte, ela não trata, ela dá suporte para o seu estômago trabalhar do que não está dando conta de fazer. Mas a recuperação real é com a alimentação e o tempo necessário que você precisa dar ali de recuperação para o estômago e para o intestino, tá? E aí vamos falar agora de algumas questões de intestino, de sinais e sintomas, tá? E aí vamos falar alguns distúrbios intestinais, que o erro de comportamento alimentar são as principais causas das alterações do intestino, gente. Sim, então quer dizer, como eu me alimentava na infância foi o meu gatilho, ou como eu me alimentava na adolescência foi o meu gatilho. Por quê? A baixa ingestão de frutas, verduras e legumes faz a gente, então, ter uma baixa ingestão de fibras, vitaminas e minerais. E isso vai alterar a motilidade do meu intestino, ou ele vai acelerar, ou ele vai travar. Eu vou ter uma produção menor de serotonina, porque eu não vou ter bactérias boas suficientes fazendo a vez. Eu vou ter alteração da permeabilidade no intestino, eu vou ter a barreira do intestino muito mais inflamada, e aí, se eu não tenho nutrientes e ainda não estou absorvendo do jeito que preciso, você vai fazer com que o intestino, o estômago, não trabalhe da forma que precisa. E não vai trabalhar por quê? Porque você não está dando os nutrientes para esse estômago trabalhar. Lembra que eu falei do zinco complexo B? Poxa, eu preciso de zinco complexo B para fazer renovação celular, eu preciso para produzir enzimas digestivas, para produzir ácido. Opa, mas eu preciso que o meu intestino esteja absorvendo para isso acontecer. Então, você entende que quando um falha, o outro falha. E vice-versa. Então, um é dependente do outro. Não existe tratar o intestino sem tratar o estômago, não existe tratar o estômago sem tratar o intestino. É obrigatório tratar os dois em conjunto. Então, se você faz algo pensando só em intestino, está errado. Se você faz algo pensando só em estômago, também está errado. E nem tudo vai ser resolvido com suplementação. E sim, a suplementação aliada a uma alimentação terapêutica de tratamento, que é diferente de uma alimentação saudável, tá? E aí tem que entender novamente por trás o que está fazendo você alterar todo esse padrão. E aí a gente precisa lembrar que o consumo exagerado de carboidrato refinado, açúcar, aditivos químicos, né, sucralose, aspartame, alteram bactérias do intestino, faz a gente desenvolver perda da tolerância imunológica, a gente reduz a produção de IgA. E aí, que fase da sua vida você teve um consumo mais exacerbado desses alimentos? Quem aí é da época que pegou a parte de industrialização? Eu peguei quando criança, né, o boom do miojo, de refrigerante, suco de pozinho, totalmente, isso tudo tinha muito aditivo químico, tinha muito edulcorante, muito açúcar, muito carboidrato. Cara, alteração de intestino, sim, da qualidade. E sem contar que tudo isso estimula a inflamação maior também no organismo, tá? E aí o estresse físico, mental, emocional, faz a gente liberar muito mais cortisol, isso faz eu fazer uma perda da proteção do muco protetor, do muco que faz proteção do intestino.
Sim, cortisol reduz o muco que protege a barreira do meu intestino, vai gerar desbiose, alteração da permeabilidade intestinal. E todos esses dois pontos automaticamente vai gerar uma exacerbação do sistema imunológico trabalhar. E esse sistema imunológico trabalhando mais do que deveria, vai produzir muito mais células inflamatórias. E aí, quando eu faço alteração do pH do meu estômago, seja com medicamento ou por estresse emocional, eu vou ter proteínas mal digeridas vai fermentar muito, vai fazer estímulo de crescimento de bactérias ruins, do tipo cadaverina e putrescina, que são as principais. Isso pode prender o intestino, gases fétidos, e isso vai fazer também estimular o crescimento de fungos. E aí você tem um desenvolvimento não só de uma desbiose, como uma síndrome fúngica em conjunto. E aí, quando você usa medicamentos que interferem na produção de ácido, como os prazóis, você estimula uma má absorção de vitaminas e a digestão de proteína. Uma das principais vitaminas que é alterada é a B12, é uma das, é a que mais é falado. E aí eu tenho estímulo de alteração de bactérias intestinais da permeabilidade. E tudo isso gera exacerbação do sistema imunológico, maior inflamação. E um corpo inflamado, o estômago inflama, o intestino inflama mais, a vesícula inflama, o cérebro inflama. E aí você começa a ter alterações de saúde de uma forma muito mais exacerbada. Ah, eu tive uma pedra na vesícula. Ah, eu tive apendicite. Ah, eu tive não sei o quê. Isso tudo é de um corpo que já estava alterado antes, que fez aquele órgão inflamar. Só que a pessoa não pensa nisso, ela só acha que o órgão estava inflamado, eu tirei o órgão, resolveu o meu problema. Não, daqui a pouco vai vir algum outro BO de novo. Só que em outro órgão, porque aquele dele já não tem mais. E aí a pessoa começa a ter uma gastrite, ter uma alteração emocional, ter um intestino totalmente descompensado. E aí, novamente, café, álcool, deficiências nutricionais, infecções de recorrência, alimentos mais alergênicos, sensibilidade ao glúten, uso de anti-inflamatórios, antiácidos, corticoides, antibióticos, anticoncepcionais e laxantes, faz você alterar totalmente a integridade do intestino. Então, quando o intestino está mais inflamado, eu tenho muito mais tendência em ter sensibilidade alimentar. Isso vem muito da sensibilidade ao glúten e sensibilidade à lactose. São as duas primeiras enzimas que a pessoa perde com mais facilidade. Isso vai intensificar esse dano maior da integridade do intestino. Então, não é questão só de tirar o glúten. É uma questão de eu fazer uma recuperação ali da saúde. Então, o glúten, ele não é ruim. É ruim para quem está com o intestino inflamado e não consegue digerir. E aí a gente precisa lembrar que a gente tem um padrão. Então, a gente, pelo acesso, também conseguimos entender como o seu corpo, como que está dentro do seu intestino. E geralmente tem pessoas que têm tipo 1 ou tipo 2, em que eu tenho uma tendência maior, então, a ter esse intestino muito preso, porque o trânsito intestinal está muito lento. E aí, isso pode ser muito indicativo de alguma alergia ou hipersensibilidade alimentar, principalmente a caseína que está presente no leite. E aí não adianta consumir leite zero lactose, que a caseína ali ainda está presente. E isso faz o quê? Eu travar o intestino. Quando a pessoa ela tem o tipo 5, em que ele sai mais molinho e ele suja, você suja muito papel higiênico, isso pode estar indicando falta de fibras, que o intestino está fazendo um trânsito muito mais rápido. Então, as fezes saem um pouco mais pastosas ou líquidas. E aí, o que está fazendo esse intestino seu ficar mais acelerado? Não é só uma questão de falta de fibras, é uma questão de emocional alterado. Então, sob estresse, eu faço descarga também de dopamina. Dopamina acelera o trânsito intestinal. Alimento mal digerido faz eu acelerar o trânsito intestinal também. E aí, o 6 está muito indicativo de uma sensibilidade alimentar ou inflamação do intestino, principalmente quando ele apresenta aí muita produção de muco. E o 7 já me mostra, né, quando a pessoa está na diarreia líquida, ela não está absorvendo água, e isso ela também está com uma agressão à mucosa do intestino muito grande, ou é alguma alergia alimentar que ela ainda não descobriu. Então, você entende que a forma que as suas fezes saem, formato, textura, cheiro, afunda, boia, diz como está a sua parte gastrointestinal, sua saúde como um todo. Se está boiando, tem muita gordura, então não pode, às vezes não está fazendo a digestão de gordura da forma que precisa, entendeu? Está saindo, então, mais mole,
Opa, inflamação, sensibilidade alimentar, emocional alterado, digestão alterada, assim como tipo 1, tipo 2, alguma sensibilidade alimentar, excesso de toxinas, deficiência de magnésio, hipotiroidismo. Então, eu consigo entender o que pode estar acontecendo. Então, não é só, olhar, falar de cocô, é entender como pode estar a sua saúde realmente por trás. E aí, vamos falar dessa hipersensibilidade tardia, é uma coisa que eu acrescentei, porque quantas pessoas vêm reclamando disso? Comer passa mal. O número de pessoas que eu atendo que comem e passa mal é muito grande. Eu já peguei paciente que comia só 5 tipos de alimentos. Literalmente, tá, gente? Já tive 2 pacientes assim, então foi um nível muito exacerbado. E o que causa essa sensibilidade maior aos alimentos? E aí vem intestino vazando, que é aquele intestino com uma permeabilidade intestinal maior, em que parte dos alimentos ficam mal digeridos, eles escapam, então, para a corrente sanguínea, e o sistema imunológico começa a ver ele como uma ameaça, como um inimigo. Aí ele reage, dando a resposta. O excesso de alimentos inflamatórios, como excesso de açúcar, glúten, leite de vaca, aditivos químicos, industrializados em geral, que vai gerar uma sobrecarga no seu organismo. Novamente, o sistema imune vai fazer um processo ali de atacar, porque ele está tendo um alerta constante de que algo não, que está chegando algo não muito bom para ele. Uso frequente de antibióticos, anti-inflamatórios e anticoncepcionais vai fazer o que? Enfraquecimento dessa barreira do intestino. Então, o intestino começa a ficar muito mais vazado, muito mais inflamado. E quantas mulheres começam a tomar anticoncepcional com 15 anos aí e fica até 40 anos, 30 anos ingerindo? E o anticoncepcional faz depressão de complexo B. Opa, mas eu falei complexo B é importante para a integridade do estômago, para a produção das enzimas lá. E aí você começa a fazer ligação de pontos, de como você começou a fazer uma alteração da sua saúde muito cedo. O estresse crônico vai liberar tipo cortisol, que vai fazer uma alteração do seu sistema imunológico. Então, o sistema imunológico vai superativar, vai liberar mais células inflamatórias, que vai reagir, então, a esses alimentos também. E a microbiota em desequilíbrio, né? Então, o excesso de bactérias ruins vai fazer o quê? Vai enfraquecer a saúde do intestino, essa barreira intestinal, e vai fazer também uma diminuição da tolerância imunológica na pessoa. E aí, a exposição repetida ao mesmo alimento, aquela pessoa que só come a mesma coisa há anos, há meses. Então, comer todo dia a mesma coisa sem pausa aumenta o risco de desenvolver hipersensibilidade a ele, principalmente se o intestino já estiver inflamado. E aí, qual alimento que a gente pode trazer? Que assim, é padrão brasileiro, de comer a mesma coisa sem alterar. Pão francês. Que a gente nasce comendo e morre comendo praticamente. Quantas pessoas que aprenderam que de manhã o café da manhã é pão com manteiga? E ficou infância, adolescência, grande parte da vida adulta. E aí depois, mudei agora, mas aí imagina o tanto de alterações que já gerou no seu intestino, que a mudança de agora já não faz o efeito. E aí, a gente tem que entender o seguinte, que essa hipersensibilidade, essas sensibilidades alimentares é quando o seu sistema imune entra em modo defensivo sem precisar e começa a atacar alimentos como se fossem vilões. E o resultado? Inflamação maior no corpo, vai gerar cansado e vai trazer vários sintomas que você nunca tem uma explicação. Por quê? É difícil explicar, porque você começa a reagir a diversos alimentos. O problema é o que eu estou comendo? Não, é o problema como você está metabolizando e como esse intestino está recebendo esse alimento. E aí, é muito comum, tá? Relação, então, de alimentos mais alergênicos com a predileção deles. Eu mesma era uma, meu Deus do céu, pão, era Deus no céu, pão na terra para mim. Nossa! Então, quando eu comia esse alimento, tá? Ou quando eu como uma proteína que ela é mal digerida em mim, então seja uma carne de boi, de porco, de frango, um ovo, ou uma proteína vegana, eu vou estimular a produção de células inflamatórias a combater esse agressor. E automaticamente eu faço uma liberação de histamina em pequena quantidade. Gente, que no início, tá?
essa histamina em pequena quantidade age como relaxante, gera prazer momentâneo, conforto. E aí o que justifica a gente ter apego a algum alimento. Nossa, largar meu leite ou largar meu pão, pelo amor de Deus, não dou conta, não. Porque quando você come, você tem prazer. Só que a histamina, após um período, ela faz você reduzir a produção de serotonina. Isso faz você ter falta de saciedade, começa a estimular mais ansiedade, irritabilidade, aumento da necessidade de comer mais daquele alimento ainda. E aí vai também estimular, quando a gente tem uma queda de serotonina, você tende a comer mais no final do dia, no fim da tarde para a noite. Aí, porque você vai tentando trazer o alimento para te trazer esse prazer, essa sensação novamente. E essa histamina faz você ficar dependente desse alimento. E aí aquilo vai aumentando e você vai ter uma resposta, uma sensibilidade, às vezes 4, 5 dias depois, porque ela precisa se acumular dentro de você. Aí você vai ter uma reação que você não sabe de onde veio. Geralmente é daquele alimento que você fala que eu não posso ficar sem. Se você tiver esse alimento, já começa a pensar melhor dele. E aí, alguns outros sinais e sintomas comuns está muito associado a essa burra lingual, em que eu tenho um aumento de placa bacteriana e fúngica na língua. Vai gerar, então, isso mostra que eu tenho um desequilíbrio da minha microbiota ali, gástrico e intestinal. Castros amigdalianos são aquelas bolinhas brancas ou amarelas que não cheiram bem, que se desprendem das amígdalas, tá? Isso mostra que tem, sim, um desequilíbrio tanto da microbiota do estômago quanto do intestino e está muito associado a uma hipersensibilidade alimentar tardia, principalmente ao leite e glúten. E a pessoa pode também desenvolver tontura ou falta de equilíbrio, devido a deficiências nutricionais, má circulação, crises de ansiedade e queda de açúcar na corrente sanguínea. Então, assim, você se sente assim, cheio de sintomas, já não sabe mais o que fazer e o que melhorar? E não é só você, se você está respondendo sim. Isso aqui é muita gente, muita. É o que mais está tendo. E aí, quantas vezes também você já tentou dietas ou suplementos e voltou a sentir os mesmos sintomas depois? Por que isso acontece muito? Porque você não cuidou da forma que precisa. Usou o suplemento errado, ou você usou o suplemento no momento errado. Você não teve uma alimentação realmente de terapia, de tratamento. Você teve uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável num corpo inflamado não faz efeito. É diferente. Se você não entender a raiz da sua desbiose, você vai continuar apagando incêndio sem tratar o vazamento. Então, o incêndio ele vai continuar existindo. Então, qual que pode ser a minha causa? Uma má digestão? Uma saúde emocional alterada? Um padrão do sono em desequilíbrio? Um excesso de toxinas dentro do meu organismo? Cada pessoa tem um gatilho maior. São gatilhos diferentes, mas ela tem. E aí tem que começar a fazer esse rastreamento, a entender de onde que está vindo essa causa. E o que você ainda não viu, o que você ainda não tratou. Entendeu? Então, assim, não é tudo sobre estômago e intestino. Mas tem muito mais coisas por trás que a gente precisa olhar. E é isso que você pode evoluir para problemas muito mais sérios se você não cuida. Hoje é só um intestino mais solto, é um intestino mais preso, é um refluxo, é uma queimação, é uma dor de cabeça, é uma ansiedade que eu consigo ter o controle. Daqui a pouco é uma doença autoimune, é um desequilíbrio hormonal, é um distúrbio da saúde emocional, é um câncer aparecendo. E sim, quando a gente tem um sistema imunológico em desequilíbrio, as chances da gente deixar passar uma célula com DNA alterado é muito grande. E aí, a tendência de eu desenvolver um câncer é alto. E o que faz eu manter uma célula sendo checada, né, para ver se está tudo dentro do controle, para ela continuar reproduzindo ali, né, fazendo outras células? É o sistema imunológico, através da P53. Mas para isso, o sistema imunológico precisa estar bem também. Ele não pode estar sobrecarregado. Ele tem que estar, como diz, nutrido também.
E quem faz isso? Intestino. Ah, mas quem tem que cuidar do intestino? O estômago, porque precisa trazer alimentos melhores. E quem pode estar alterando o estômago? Às vezes, saúde emocional, o sono, o estresse do dia a dia. Aí você vai entendendo que a coisa ela é muito maior. E muitas vezes a pessoa só vai começar a realmente cuidar depois que ela já está num desequilíbrio maior. Aí ela quer uma solução rápida. E não vai vir solução rápida. Vai ter que gastar mais, vai ter que investir muito mais. E a pessoa às vezes não quer investir. Então, o que eu pego de pessoas assim, nossa, é caro, mas tipo, caro, o quê? Quanto que vale essa sua saúde? O quanto que você às vezes gasta com um café fora de casa, comprando uma pizza? Então, a gente tem que entender qual é o objetivo e qual que é a prioridade. Se você não traz uma prioridade real à saúde, está tudo bem. Só que depois a conta chega, e chega pesada. Não chega fraca, não. Chega com você. Se você não gastou agora com um tratamento, às vezes de uma linha mais natural e tal, daqui a pouco vai vir no medicamento. Aí não tem jeito. Aí você vai ter que gastar. Aí é aquela pessoa que deixa mais de R$ 500 em médicos e remédios. Por quê? A saúde descompensou toda, sendo que isso poderia ter sido tratado e resolvido muito antes. E esse tratado e resolvido antes sai mais barato, é um investimento que você faz, que você melhora e que você não vai ficar gastando de novo. Mas o que as pessoas fazem? Vão deixando passar, fingindo demência, depois eu cuido, depois eu cuido. E aí, quando vê, vem o processo de doença. E aí, por isso que eu acabei desenvolvendo esse método meu que eu tenho hoje, que é o do intestino blindado, que eu faço uma jornada, então, de resgate à saúde do intestino e da digestão, tá? Para que a gente possa fazer todo esse processo, blindar todos esses pontos, eu te guiar para entender o que pode estar acontecendo, o que pode estar fazendo você realmente desenvolver, ter uns gatilhos reais ali que pode estar impactando a sua saúde que você não viu e que às vezes precisa ver. E aí, ele faz, né? Você vai ter acesso à parte de ativar a digestão, correção da hipocloridria, enzimas digestivas, reposição dessa... Trabalhar melhor a função da bile, função gástrica, função do pâncreas, tudo que suporte alimentar, alimentos específicos para essa parte. O segundo é limpar o terreno, com estratégia de estímulo certo para desintoxicação. Depois vem para desinflamar, cicatrizar, com alimentos terapêuticos certo e ainda recolonizar. Só isso não, ainda tem a parte de cuidado de saúde emocional, saúde do sono e tem a parte ainda de planos alimentares completos para cada fase com suplementação, encontros quinzenais que eu faço com o pessoal para me trazer um tema muito específico. Eu falei sobre agora como os 1000 primeiros dias da vida da pessoa pode ter impactado ela a adoecer, trazer o suporte do WhatsApp para tirar dúvida, né, ajudar no processo real de aplicação, materiais de apoio, participação que eu vou trazer de médicos, terapeutas, nutricionistas, tudo para quê? Para a gente poder abranger muito mais e fazer um tratamento muito mais, como posso dizer, muito mais focado, mais profundo ali, tá? E ter, lógico, né, todo o processo de atualização, conteúdo aí para ficar acessando por 1 ano. E aí, nessa forma que eu criei, foi para reduzir o custo, para viabilizar muito mais pessoas a cuidarem, já que muitas pessoas procuram um tratamento e, às vezes, realmente, o financeiro ali não permite no momento, e tá tudo bem. E eu pensei comigo, como que eu posso ajudar as pessoas, então, de uma forma a trazer qualidade para o tratamento, de uma forma mais em conta ainda, né? E aí eu trouxe essa forma do MIB, em que ali eu dou esse todo o suporte e a gente tem uns encontros para debater, tirar dúvidas. E aí, nesse modo, eu consegui colocar um investimento de até 12 de R$ 60. E quando a gente para pensar R$ 60, não é um valor tão pesado, dependendo com que a pessoa realmente tem como prioridade na sua saúde. E lembrando que é um investimento que você vai aprender a se conhecer, aprender a se alimentar, e você vai levar isso para o resto da sua vida, porque vai ter a parte também de manutenção. Como que você vai continuar se mantendo ali em relação à sua saúde. Então, assim, o grupo já está acontecendo e a ideia é quem for entrando vai iniciando e a gente vai ajudando a ir para o caminho com a alimentação terapêutica, alimentação de tratamento, que é muito diferente de uma alimentação funcional e uma alimentação saudável. Por quê? Fazer a recuperação de tudo isso, gente,
Sozinho você não consegue. Você precisa de ajuda e de suporte real no sentido da alimentação certa, senão você vai continuar gastando com suplemento e achando que você está se alimentando saudável e não vai sair do lugar. E aí a gente tem que entender que o poder de viver mais está na mão de cada pessoa. Eu tenho esse meu poder e cada um tem esse processo. Só que para a gente poder viver melhor, deve existir um porquê viver melhor. Por que que eu quero cuidar da minha saúde? Porque eu quero evoluir? Porque eu não quero mais viver assim. Então, você precisa entender o real propósito da sua vida, a sua essência. O que faz você querer viver, o que faz você querer cuidar de você. E ao descobrir, é necessário colocá-lo em prática todos os dias e sempre agradecer. Então, é fácil a jornada de cuidados? Não é, é desafiante. Só que se você não der o pontapé inicial agora, de realmente cuidar da forma certa, você adoece cada vez mais. E aí, o cuidado que você poderia investir, às vezes, em uma alimentação para te ajudar realmente, para levar isso para a vida, você vai gastar com médico, remédio e por aí vai. E é o que eu mais vejo acontecendo, infelizmente. Eu falo porque eu já me descuidei. E quem conhece a minha história, eu já tive burnout em 2013. Eu comecei a cuidar das pessoas e me deixei. E aí, quando eu vi, eu caí de cama e depois eu tive que gastar uma grana para sair do burnout e ainda levei mais de um ano para uma recuperação total. E aí foi um gasto muito grande e eu tive que mudar toda a minha rotina de vida. Eu não mudei só uma alimentação, eu mudei meu comportamento frente à vida, a forma como eu olho para mim, como eu olho para minha alimentação e o propósito, por que que eu queria cuidar de mim. Então, cada um tem um propósito. Qual que é o seu propósito? Você já parou para pensar nisso? O que faz você querer melhorar? Isso é importante, porque é isso que vai te fazer realmente ir para um caminho de real melhora, tá? Deixa eu parar aqui. Só parar aqui, vamos tirar as dúvidas.